Boa noite a todos. Então vamos iniciar o estudo dos teoremas de rede. Os teoremas de redes trata-se de uma nova ferramenta de análise de circuito, uma ferramenta adicional que vai nos auxiliar na análise de circuito. Então, os teoremas de rede englobam o princípio da superposição, a condição de máxima transferência de potência e os circuitos equivalentes Thevenin e Norton. Antes de iniciarmos o estudo do teorema de rede, dos teoremas de rede propriamente dito, é importante a definição de elementos lineares. Então, o elemento cuja saída é proporcional à entrada é um exemplo de elemento linear. Então, os elementos lineares eles devem obedecer duas propriedades. Uma delas é a propriedade aditiva, né? Então, se eu aplico um sinal a um determinado elemento linear, um sinal x1, eu vou obter como resposta um sinal de saída y1. Se eu aplico um sinal x2, eu vou obter como resposta um sinal de saída y2. A propriedade aditiva garante o seguinte, que se eu somar esses dois sinais que foram aplicados ao elemento linear, se agora ao invés de aplicar x1 ou aplicar x2, eu aplicar x1 mais x2, esse elemento ele vai responder da seguinte forma, o sinal de saída vai ser y1 mais y2. Então, como sinais de entrada e sinais de saída, a gente pode pensar, por exemplo, no resistor. Então, um resistor, se eu aplicar um sinal de tensão, aplicar uma diferença de potencial sobre os terminais desse elemento, qual é o sinal de saída que nós vamos ter? Nós vamos ter um sinal de corrente. Né? Então, a gente sabe que um resistor submetido a uma diferença de potencial vai circular sobre esse elemento, né? Vai circular sobre o resistor uma determinada corrente. O resistor limita a corrente no caso. Né? Então, o elemento linear ele obedece duas propriedades. Uma delas é a propriedade aditiva que acabamos de descrever. E a segunda propriedade é a propriedade da homogeneidade. Ou seja, se eu aplico um determinado sinal a um elemento linear, um sinal x1, e eu obtenho como resposta de saída um sinal y1, se eu multiplicar esse sinal de entrada por uma constante, no caso a constante A, o sinal de saída também é multiplicado por essa constante. Ok? Então, elementos descritos através das seguintes relações também são elementos lineares. Né? Aqui, por exemplo, a gente pode pensar no indutor. Por essa equação aqui, a gente pode pensar no capacitor. Por enquanto, nesse momento do curso, a gente não vai estudar nem capacitor nem indutor. Mas fica aqui a descrição de que esses elementos também são elementos lineares. E com isso vem a definição de circuito linear. Então, circuito linear é aquele que contém apenas elementos lineares. Então, os teoremas de rede, eles são aplicáveis a circuitos lineares. Então, aqui nós temos um exemplo de um circuito linear. E aqui nós temos um exemplo, por exemplo, de uma fonte chaveada, um circuito não linear. No nosso curso de circuitos elétricos, nós estamos estudando somente circuitos lineares. Mas fica o registro de que os teoremas de rede são aplicáveis somente a circuitos lineares. Então, como eu tinha comentado com vocês, a grande vantagem dos teoremas de rede é a questão da simplificação. Ok? Então, eu posso substituir um circuito complexo por um circuito equivalente simplificado. Nesse caso, eu consigo simplificar a análise do circuito através dessa simplificação. Por exemplo, se estamos interessados no que acontece em um determinado elemento de circuito, eu tenho um elemento que é o meu elemento de estudo, né? Eu tenho um par de terminais que o que me interessa é o que acontece nesse par de terminais. O restante do circuito não me interessa. Eu não vou estudar o que acontece no restante do circuito. Eu vou estudar somente o que acontece em um par de terminais. Nesse caso, por simplificação, eu posso, por exemplo, substituir toda uma complexidade de circuito por um circuito equivalente que vai me simplificar a análise
em questão. Normalmente essa simplificação ela vai recair em uma fonte independente de tensão em série com o resistor. Então vamos imaginar esse circuito aqui, em que eu quero, o meu elemento de estudo é o resistor que é conectado a esse par de terminais. No momento a gente está vendo um resistor de 24 ohms conectado a esse par de terminais, mas eu quero analisar o que acontece à medida em que eu vario o resistor. Então, uma hora eu vou tirar esse resistor de 24, vou colocar um resistor com outro valor, e eu quero analisar o que acontece com esse elemento nesse circuito específico, à medida em que eu estou variando esse elemento. Né? Então, para que eu não tenha que analisar para cada situação um circuito mais complexo como esse, eu posso substituí-lo por um circuito equivalente. Porque o meu interesse não é o que acontece dentro do circuito em si, mas o que acontece com o elemento conectado naquele par de terminais. Ok? Então, os teoremas de Hegel nos fornecem essa simplificação. Teorema de Thevenin. Então, a gente pode, para um circuito linear e invariante no tempo, substituir um circuito complexo por um circuito equivalente representado por uma fonte de tensão e um resistor em série com essa fonte de tensão. A essa fonte de tensão nós chamamos fonte de tensão Thevenin e a essa resistência é a resistência de Thevenin. Então, enunciando o teorema de Thevenin, um circuito linear constituído por fontes independentes, fontes dependentes e elementos lineares pode ser representado por uma fonte independente em série com uma resistência. Então, o que está escrito aqui é o que nós já havíamos comentado, né? Por que utilizar esse circuito equivalente? Por que nos utilizarmos dessa simplificação? Porque normalmente a gente vai fazer isso quando a gente está interessado não no que acontece com os elementos do circuito propriamente dito, mas com o que é conectado entre os terminais A e B. Então, nós temos inicialmente duas regrinhas que são importantes que a gente absorva essas duas regrinhas. Elas são regras para a gente conseguir obter o circuito equivalente Thevenin para circuitos mais simples, para circuitos que contêm somente fontes independentes. Então, a primeira regra é: como que eu vou determinar a fonte de tensão Thevenin equivalente? Então, o valor para a fonte de tensão Thevenin equivalente ela é igual à tensão nos terminais A e B quando o circuito encontra-se em aberto. Então, vou voltar lá para um circuito que eu já apresentei. Esse circuito aqui. Ok. Então, como que eu faria para determinar a fonte de tensão Thevenin equivalente para esse meu circuito? Lembrando que o meu elemento de estudo é o resistor de 24 ohms e eu quero substituir todo esse circuito à esquerda do resistor de 24 ohms por um circuito Thevenin equivalente. Então eu tenho que encontrar a fonte Thevenin e a resistência Thevenin. Para encontrar o valor da fonte Thevenin equivalente, o que é que eu vou fazer? Eu vou retirar esse resistor de 24 ohms. Na hora em que eu retiro esse resistor de 24 ohms, esse par de terminais ele fica em aberto e eu vou calcular o valor para a diferença de potencial nesse par de terminais. Então essa é a maneira que eu vou utilizar para determinar o valor para a fonte de tensão Thevenin equivalente. Então é o primeiro passo para eu determinar o meu circuito Thevenin equivalente. Bem, uma vez que eu entendi como determinar a fonte de tensão Thevenin equivalente, eu preciso agora saber como que eu determino o resistor Thevenin equivalente, aquele resistor que vai estar em série com a fonte de tensão Thevenin. Então, neste caso, para determinar o valor dessa resistência Thevenin, eu vou, novamente, eu retiro o resistor de 24 ohms, eu quero substituir o circuito à esquerda do resistor de 24 ohms por um circuito Thevenin equivalente,
e eu desativo as fontes independentes. Para desativar uma fonte de tensão, eu vou curto-circuitá-la, e se eu tivesse fonte de corrente, eu iria abrir os terminais na fonte, ou seja, eu iria retirar a fonte de corrente do circuito. Fazendo isso, desativando a fonte de tensão independente, curto-circuitando-a, eu calculo qual é a resistência equivalente vista a partir dos terminais A e B que estão em aberto. Então, esse circuito equivalente aqui, eu desativei a fonte de tensão, apliquei um curto, e eu vou calcular qual é a resistência equivalente vista a partir dos terminais A e B. Então, desta forma, eu consigo chegar no meu circuito Thevenin equivalente, a fonte de tensão e a resistência em série, que substitui todo aquele circuito. Então, repetindo, como que eu chego na minha fonte de tensão Thevenin equivalente? O valor para a fonte de tensão Thevenin equivalente é igual à tensão dos terminais A e B quando o circuito encontra-se em aberto. O valor para a resistência Thevenin equivalente é igual à resistência equivalente obtida a partir dos terminais A e B em abertos, com todas as fontes independentes desativadas. Então, eu já tinha comentado com vocês. Como que eu desativo uma fonte de tensão? Eu curto-circuito os terminais da fonte. Então, eu substituo a fonte de tensão por um curto. Como que eu desativo uma fonte de corrente? Eu abro os terminais da fonte de corrente. Isso é equivalente a retirar a fonte de corrente do circuito, ok? Então, vamos a esse primeiro exercício, um exercício simples, ok? Para determinar o circuito Thevenin equivalente. Pausem o exercício, tentem resolvê-lo, e depois a gente vai resolver juntos. Bem, considerando que foi pausado o vídeo, a corrente que circula pela malha à esquerda é 1,2 amperes. Todo mundo consegue enxergar? Lembrando que não existe corrente circulando pela malha à direita, porque os terminais A e B estão em aberto. Bem, se não existe corrente circulando pela malha à direita, também não vai existir corrente circulando pelo resistor de 8 ohms. Se não existe corrente circulando pelo resistor de 8 ohms, o potencial no ponto A é igual ao potencial no nó, que é a interseção entre os resistores de 10, 8 e 40 ohms. Ok? Então, a minha tensão VAB, minha diferença de potencial VAB, que é a minha tensão Thevenin equivalente, também será a diferença de potencial sobre o resistor de 40 ohms, uma vez que não existe corrente circulando pelo resistor de 8 ohms. Então, VAB é a tensão sobre o resistor de 40 ohms. E aí pode surgir aquela pergunta, mas como pode? Tem um resistor de 8 ohms ali. Então, é exatamente o que eu comentei. Se não existe corrente circulando pelo resistor de 8 ohms, não existe porque a diferença de potencial nos terminais do resistor de 8 ohms é zero. Ora, se a diferença de potencial nos terminais do resistor de 8 ohms é zero e eu tenho um potencial VA no terminal à direita, então o potencial no outro terminal à esquerda tem que ser VA. Então, esse ponto que é a interseção dos três resistores, o potencial lá é VA. E o ponto aqui, onde eu colocaria minha referência do circuito, o outro ponto que é a junção do resistor de 40 ohms com a fonte de tensão, com o negativo da fonte de tensão, também é o ponto B, porque não existe nenhum elemento de circuito entre o terminal B e esse ponto. Logo, a minha tensão VAB está exatamente sobre o resistor de 40 ohms. Ora, é muito simples calcular essa diferença de potencial. Pela lei de Ohm, a diferença de potencial sobre esse resistor é a corrente que circula por ele multiplicado pela sua resistência. Então, 1,2 multiplicado por 40, 48 volts. E para calcular a minha resistência Thevenin equivalente, eu vou fazer o quê? Eu vou curto-circuitar a fonte independente, no caso a fonte de tensão. Se fosse uma fonte de corrente, eu teria que tirar a fonte de corrente do circuito.
Então, a fonte de tensão eu curto-circuito e calculo a minha resistência equivalente vista a partir dos terminais A e B. Então, a partir dos terminais A e B com a fonte de tensão desativada, eu tenho 10 em paralelo com 40 e o equivalente desses dois está em série com o resistor de 8 ohms. Então, eu tenho uma resistência de 16 ohms. Então, esse é o meu circuito Thevenin equivalente. Vamos a um novo exercício. Então, determine o circuito equivalente Thevenin para este circuito. Pausem o vídeo. Bem, considerando que vocês pausaram o vídeo e tentaram resolver, vamos à solução desse problema. Então, aqui eu aplico a análise nodal. Apliquei a análise nodal, aquele nó, que é o nó comum ao resistor de 5 ohms, 20 ohms, 4 ohms e a fonte de corrente. Ok? Então, o potencial nesse ponto é V1 em relação a uma referência que eu estou colocando lá no terminal negativo da fonte de tensão. Aplicando a análise nodal a esse nó, eu tenho essa equação aqui. Ok? V1 menos 25 sobre 5 é a corrente que sai do nó em direção à fonte de tensão. V1 sobre 20 é a corrente que circula pelo resistor de 20 ohms. E eu tenho uma corrente chegando no nó, por isso o sinal negativo é uma corrente de 3 amperes fornecida pela fonte de corrente. Então, resolvendo essa equação, eu determino que a diferença de potencial V1 é 32 volts. Como não existe nenhuma corrente circulando pelo resistor de 4 ohms, essa também é a minha tensão Thevenin. Para determinar a minha resistência Thevenin, eu tenho que desativar as fontes independentes. Então, no caso, curto-circuito a fonte de 25 volts e retiro do circuito a fonte de corrente de 3 amperes. Com isso, eu vou ter como resistência equivalente, a partir dos terminais A e B, 5 em paralelo com 20, e o equivalente desses dois está em série com o resistor de 4 ohms. Então, eu tenho uma resistência Thevenin de 8 ohms. Então, revejam todo esse conteúdo, vejam quantas vezes for necessário esse vídeo, tentem refazer os exercícios e depois a gente continua com o mesmo assunto. Obrigado. Até mais.